A nossa leitura vai ser feita a partir do verso 9 até o 14. E nesse trecho nós vamos encontrar uma parábola que Jesus contou de dois homens, um era um fariseu e o outro um publicano. Agora, antes de nós fazermos a leitura, eu tenho que explicar três palavras para vocês. Primeiro, nós vamos estudar uma parábola. O que é uma parábola? O Senhor Jesus foi o maior pedagogo que esse mundo conheceu. E um dos recursos que ele utilizou para ensinar a palavra de Deus foi exatamente o uso de parábolas. Eram histórias que ele inventava, não eram histórias reais, e nestas histórias ele fazia uma comparação entre alguma coisa que fazia parte do dia a dia dos seus ouvintes e verdades espirituais. Então, através dessa comparação entre coisas do dia a dia e verdades espirituais, já que as pessoas entendiam as coisas do dia a dia, tinham familiaridade com coisas do dia a dia, ele ensinava, então, as verdades espirituais através de uma comparação. Então, uma parábola é uma história não verídica, não real, é uma inventada pelo Senhor Jesus, e na qual existe uma comparação entre coisas que faziam parte do dia a dia dos ouvintes de Jesus com verdades espirituais. Agora, outra coisa que fazia parte do dia a dia dos ouvintes de Jesus eram estes dois homens que são os personagens principais da parábola. Um era um fariseu, o outro era um publicano. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita religiosa na época de Jesus, muito zelosos de cumprir a lei, especialmente no que diz respeito à aparência perante os homens. Eles se importavam muito com o que as pessoas diziam a respeito deles, então eles pretendiam manter uma imagem de homens religiosos, que tinham uma vida correta diante das pessoas. Eles não se importavam tanto diante de Deus, mas eles se importavam mais do que a opinião das pessoas a respeito deles. E o outro personagem é um publicano. Quem eram os publicanos? É bom lembrar que naquela época, na época do Senhor Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano, era uma província do Império Romano, e as autoridades que comandavam o país eram autoridades romanas. No entanto, os romanos, que eram o povo conquistador de Israel, eles recolhiam imposto dos judeus, obviamente para sustentar o Império Romano e todas a hierarquia do exército romano. E os publicanos eram coletores de impostos, eram judeus que recolhiam imposto dos seus patrícios para levar o dinheiro para os conquistadores de Israel naquela época, os romanos. Por isso, eles não eram nem bem vistos pelos seus patrícios judeus e nem pelos romanos, que os consideravam uma raça dominada, né? Na verdade, quando Jesus contou esta história, que, como nós já dissemos, não é uma história real, é uma história fictícia inventada por ele, ele pegou um exemplo do pior homem daquela sociedade, um publicano, e o melhor homem daquela sociedade, um fariseu. Ou pelo menos aquilo que, perante os homens, os judeus daquela época, um homem que era o pior, um publicano, e o homem que era um exemplo do melhor da sociedade daquela época, que era um fariseu. Mas nós vamos ver o que Jesus quis ensinar a respeito, contando a história, então, a respeito destes dois homens. Vamos começar a leitura, então, Lucas 18, versículo 9. Jesus propôs também esta parábola
há alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Antes de entrar propriamente na parábola, eu quero chamar a atenção de vocês para as características das pessoas para as quais Jesus contou esta parábola. Primeira característica, eram pessoas que confiavam em si mesmas. A figura sugere aí, né? Alguém que se olha no espelho e se vê como um santinho, né? Pessoas que confiavam em si mesmos. E por que confiavam em si mesmos? Porque elas se consideravam justas, isto é, praticantes da lei mosaica, da lei de Moisés, eram religiosos rigorosos na prática da lei, e por isso eles se consideravam bonzinhos, justos diante de Deus. E quando eles olhavam para os outros, a ideia que eles tinham dos outros era a ideia de pessoas inferiores. Então, eles desprezavam os outros. Guarde bem estas três características, porque você vai perceber, ao longo da história que Jesus conta, que essas três características eram características na época dos fariseus, mas é impressionante a atualidade desta parábola, e não só desta, mas de toda a palavra de Deus, porque hoje nós encontramos com muitas pessoas que são verdadeiros fariseus, isto é, confiam em si mesmos, se consideram justos e desprezam os outros. E estas três características são encontradas em muitas pessoas também nos nossos dias. Vamos lá, então, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Notem a intenção destes 2 homens. Ambos foram ao templo. Ambos tinham o desejo de orar, de falar com Deus. E, a priori, nós diríamos intenção nobre, desejo nobre dos 2. E eles foram ao lugar mais indicado para falar com Deus, um lugar consagrado ao culto, à adoração e à comunicação com Deus. Agora, o Senhor Jesus mostrou a oração de cada um deles e eu quero que vocês prestem atenção nos termos que cada um usa. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uma oração interessante para nós analisarmos. Eu quero que vocês notem primeiro a posição física dele. Por que ele estava em pé? Bem, pelo teor da oração, o desejo dele era muito mais ser visto pelos homens do que realmente ouvido por Deus. Ele se colocou em pé lá no templo para que todo mundo pudesse ouvir a sua oração, vê-lo e apreciar a oração dele. Mas interessante, como é que você definiria uma oração? Talvez você dissesse, a oração é uma maneira de falar com Deus. Oração é a nossa comunicação com Deus. Oração é um meio para nós pedirmos ou agradecermos alguma coisa a Deus. Eu diria, você acertou em cheio na definição de oração. Todas essas coisas podem ser ditas a respeito da oração. Resumindo, nós diríamos que oração é uma conversa com Deus, ok? Mas note, o Senhor Jesus, ao contar a história, disse que o fariseu orava de si para si mesmo. Sabem o que o Senhor Jesus quis dizer com isso?
Não era a preocupação daquele fariseu de fato comunicar-se com Deus, porque ele orava para si, mas era muito mais que os homens ouvissem a sua oração e batessem palma, e apreciassem e elogiassem o fariseu. Aliás, essa era a característica dos fariseus: ser visto pelos homens, ser elogiado e louvado pelos homens. E Jesus mostrou que, de fato, a oração dele não passou do teto do templo, porque ele orou de si para si mesmo. Ao invés de conversar com Deus, ele estava falando consigo mesmo. Agora, observa as palavras que ele usou nesta pretensa comunicação com Deus. Ó Deus, disse ele, graças te dou porque não sou como os demais homens. Você se lembra das características mencionadas no versículo 9 das pessoas para as quais Jesus contou esta parábola? Pessoas que confiavam em si mesmas, se consideravam justas e desprezavam os outros. Então, a característica dos fariseus é que sempre eles se comparavam com outros homens. E ele está fazendo exatamente isso no começo da sua oração. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, eu sou melhor que todos. Senhor, eu sou um exemplo de honestidade, de hombridade, de religiosidade, de espiritualidade. Eu sou um exemplo de praticante da lei. E ele cita em seguida por que ele se achava melhor do que os outros homens. A primeira coisa que ele cita a seu respeito é que ele não praticava o roubo. Interessante. Sabe por quê? Porque ele estava vendo o publicano perto dele e ele sabia que os publicanos tinham o costume de cobrar mais imposto do que o devido e o excedente, o que eles cobravam a mais, ia para o bolso deles. Eles eram ladrões, eles roubavam seus próprios patrícios. Mas aquele fariseu, de forma bem orgulhosa, ele está dizendo que ele não praticava o roubo. Por isso ele se julgava melhor do que outros homens, especialmente do que aquele publicano. Outra coisa que ele dizia, que ele não praticava, era injustiça. Especialmente no que diz respeito à aparência perante os homens, os fariseus procuravam ser o máximo possível justos, porque, afinal de contas, eles queriam a aprovação dos homens. Não estavam interessados muito se Deus aprovava a vida deles, mas eles estavam preocupados com a aparência de religiosidade perante os homens. Então ele disse, eu não sou injusto. E também sou fiel à minha esposa, não pratico adultério, como outros homens praticavam. Ele continua dizendo, especificamente como este publicano. Talvez uma pessoa de vida irregular, moralmente falando, mas aquele fariseu, orgulhosamente, inchado pelo orgulho que tomou conta dele, ele afirma que não praticava nem roubo, nem injustiça, nem adultério. Mas ele continua no marketing a seu respeito. Versículo 12. Ele falou que ele jejuava 2 vezes por semana. Sabem, os rabinos daquela época ensinavam que todo judeu deveria jejuar ao menos 2 vezes por ano. Era uma prática religiosa ensinada pelos rabinos judaicos. Mas o que os rabinos ensinavam para os judeus para praticarem durante um ano inteiro, aquele fariseu praticava por semana. E sabem de uma coisa?
Ele menciona isso porque ele está querendo dizer a Deus: Deus, eu tenho tanto zelo pela prática daquilo que os rabinos ensinam, e eu faço muito mais do que aquilo que os rabinos ensinam. Eu não jejuo 2 vezes por ano apenas, eu faço isso por semana. Isso quer dizer que a minha prática religiosa excede e muito, ultrapassa aquela prática religiosa ensinada pelos líderes da nossa religião. E, finalmente, ele disse que dava o dízimo de tudo quanto ganha. Sabe, interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus disse que quando alguém desse a sua oferta no templo, o que a sua mão direita desse, nem a sua mão esquerda deveria ficar sabendo. É uma expressão que o Senhor Jesus usou para dizer que a contribuição de cada um deve ficar entre ele, o contribuinte, e Deus só. E ninguém mais deve tomar conhecimento de quanto e quando eu faço alguma contribuição para a obra do Senhor. No entanto, aquele homem ali no meio do templo, em pé, falando para ser ouvido e visto por todas as pessoas que estivessem ali no templo, ele proclama para todos a sua contribuição financeira. Obviamente, para que as pessoas ali no templo, ouvindo e tomando consciência disso, aprovassem, o elogiassem, o louvassem pela sua generosidade em contribuir para a obra de Deus. Agora, na verdade, veja o seguinte: quando ele menciona todas estas questões que ele não praticava ou que ele praticava, o fariseu estava apresentando a Deus uma série de obras, ações que ele fazia ou deixava de fazer, né? Algumas ações negativas que ele deixava de fazer, outras ações positivas que ele fazia. Mas tudo isso, a sua oração resumia-se, então, em apresentar a Deus obras que ele praticava ou não praticava. E sabem por que ele fez isso? Porque, na verdade, ele subiu ao templo ali para orar, não para realmente se comunicar com Deus, mas cheio de orgulho, para que ele colocasse perante as pessoas o que ele fazia e o que ele não fazia, e para que isso reforçasse a opinião que as pessoas tinham a respeito dele, um religioso praticante da lei. O orgulho é que o levou ali, e não o desejo realmente de falar com Deus. E quando ele apresenta a sua oração, ele está querendo colocar diante dos homens aquilo que ele fazia ou deixava de fazer, e nada preocupado com o que Deus falaria a respeito dele. Sim, porque o que ele fazia ou deixava de fazer, isso já era do conhecimento de Deus, ele não precisava apresentar em oração. Deus já conhecia. Você se lembra que nós estudamos, no início da nossa série de estudos evangelísticos, nós vimos algumas características de Deus, e uma característica que nós mencionamos de Deus no Salmo 139 é: Deus é onisciente, e, em outras palavras, ele sabe tudo a nosso respeito. Então, era completamente desnecessário que o fariseu apresentasse as suas obras diante de Deus, porque Deus já sabia tudo o que ele fazia. Ele não precisava se gabar disso diante de Deus, ele não precisava se encher de orgulho ao apresentar isso a Deus, mas, na verdade, o desejo dele era falar tudo isso perante as pessoas, para que a sua imagem de religioso praticante fosse bem firmada perante as pessoas, os homens, e para que os homens o louvassem, o elogiassem pelas suas práticas religiosas. Agora, eu quero que você pense também
que este homem, ao apresentar as suas obras diante de Deus, ele tinha uma ideia completamente errada de quem é Deus e uma ideia completamente errada de quem ele próprio era. Quando ele menciona as suas obras diante de Deus, a ideia que ele faz de Deus é um Deus que, em primeiro lugar, não é onisciente e, portanto, não conhecia nada a respeito dele. Ele achou que ele podia enganar a Deus apresentando estas obras. Em segundo lugar, ele acreditava que as suas obras podiam lhe dar mérito diante de Deus. E é por isso que ele cita as suas boas ações, as suas boas obras diante de Deus, para que é como se ele estivesse dizendo: Senhor, por causa disso que eu faço, eu tenho crédito diante do Senhor. Essa é a ideia que ele tinha de Deus. E ele achou que ele podia comprar, que ele podia subornar a Deus e que ele poderia negociar com Deus a sua salvação, trocando a sua salvação por boas obras. Agora eu quero que você pare um pouco e pense: você conhece pessoas com as quais você se relaciona que pensam exatamente como aquele fariseu? Pessoas que acham que podem ganhar a sua salvação através de boas obras e que querem negociar com Deus. E é como se elas dissessem: ó Deus, eu dou uma cesta básica para aquela pessoa que está precisando e o Senhor me guarda um lugarzinho aí em cima. Porque essa era a ideia daquele fariseu: comprar a sua salvação através de boas obras. E sabe de uma coisa? E se isso fosse possível, ele chegaria lá no céu com o peito estufado de orgulho, porque ele conseguiu a sua salvação por esforço próprio, por obras próprias, por mérito próprio, e agora Deus devia dar a ele a salvação, era uma dívida de Deus para com ele, porque ele já tinha praticado boas obras durante a sua vida aqui na Terra. Você conhece gente que pensa assim? Muito bem. Eu conheço muitas pessoas que pensam exatamente como o fariseu. Na verdade, eu poderia dizer a respeito delas que são verdadeiros fariseus, porque pensam e agem exatamente como aquele fariseu pensava e agia. Mas agora eu quero que você olhe por alguns instantes a oração do outro personagem, um publicano. Você se lembra do que eu disse no início a respeito dos publicanos? Quem eram eles? Bem, os publicanos eram coletores de impostos. Eram judeus que recolhiam o imposto dos seus patrícios judeus e levavam o dinheiro para os dominadores romanos. E ao cobrar o imposto, eles não eram bem vistos pelos seus patrícios. Na verdade, eles não cobravam apenas o imposto estabelecido pelas autoridades romanas. Eles extorquiam, eles roubavam, eles enganavam, eles mentiam para os seus próprios patrícios e cobravam a mais, e esse excedente ia para o bolso deles. Normalmente, os publicanos eram homens que enriqueciam de forma ilícita, roubando dos seus próprios patrícios. Agora, o Senhor Jesus falou deste homem, um publicano, que também foi ao templo para orar. Mas notem a atitude dele, a postura dele e as palavras que ele disse. E eu quero que você saiba que é uma das menores orações registradas na palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você notou a postura dele? Ele estava em pé, sim,
Mas ele não estava no meio do templo para ser ouvido por todo mundo. Ele estava num canto do templo, longe. Porque o objetivo da sua oração não era ser ouvido pelos homens, mas era ser ouvido por Deus. Na verdade, é exatamente esse o objetivo da oração. Enquanto o fariseu queria ser ouvido pelos homens, o publicano queria ser ouvido por Deus. Mas sabem de uma coisa? Ele sabia exatamente quem Deus era e quem ele, pecador, publicano, era. Por saber exatamente quem Deus era, o Senhor Jesus disse que ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. É como se ele não tivesse coragem de olhar olhos nos olhos de Deus. E sabe por quê? Porque ele sabia exatamente quem Deus era. Ele sabia que Deus é o seu Criador, portanto, o conhecia intimamente. Deus é santo, não tem absolutamente nenhum pecado. Deus é justo, castiga o pecado, não deixa o pecado impune. Deus é onisciente e conhecia tudo a respeito da vida irregular dele, no aspecto financeiro, no aspecto moral, no aspecto espiritual. Deus o conhecia e sabia que ele não era flor que se cheire, como nós dizemos hoje na nossa linguagem diária. Deus sabia que ele não era um bom homem. Ele tinha mentido, ele tinha enganado, ele tinha roubado, ele tinha extorquido, enfim, ele tinha vivido uma vida inteira na desonestidade. E ele sabia que esse Deus que nos vê e nos conhece de forma muito íntima não poderia ser comprado pelo dinheiro que ele tinha. Ele não podia negociar com Deus a sua salvação, não. Mas ele sabia que esse Deus que é santo e que não tem pecado e não tolera o pecado na sua presença, esse Deus também é justo e castiga o pecado. E é por isso que aquele homem estava batendo no peito, como que dizendo: Deus, eu sei o que eu mereço receber. Eu mereço receber castigo. Eu mereço receber punição. Eu mereço que o Senhor não olhe para mim com misericórdia, mas que o Senhor me castigue toda essa vida de pecado que eu tenho vivido. Mas a sua oração era um pedido de misericórdia a Deus. Ó Deus, a minha versão diz: "Sê propício a mim, pecador". Há uma outra versão que diz: "Tem misericórdia de mim, pecador". E sabem o que é misericórdia? É o pedido para que Deus não dê a ele o que ele merecia receber. O que é que ele merecia receber? Batendo no peito, aquele gesto indicava que ele reconhecia merecer a justiça de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus, a punição de Deus pelo seu pecado. Mas ele diz: "Sê misericordioso, não me dê, ó Deus, aquilo que eu mereço receber". Um pedido de clemência, um pedido de misericórdia. Ele não está apresentando obras boas para negociar a sua salvação com Deus, ao contrário, ele está confessando o seu pecado e ele se auto-intitula diante de Deus de pecador. Ele sabia que ele tinha quebrado as regras de Deus, ele sabia que ele tinha desobedecido os mandamentos de Deus, ele sabia que ele tinha desonrado a Deus por não cumprir a sua vontade, ele era conhecedor disso. E ele está pedindo agora clemência, misericórdia de Deus, porque ele sabia o que ele merecia receber de Deus. Então, guarde isso. Ele se apresenta diante de Deus não com o orgulho do fariseu, mas numa atitude de extrema humildade. Ele reconhece o seu pecado,
a sua condição inferior a Deus. E, finalmente, ele faz um pedido: clemência, misericórdia. Ele não quer negociar, ele não quer se justificar. Não, não. Ao contrário, ele reconhece o seu pecado e o que ele merecia receber por causa do seu pecado, punição. Mas ele faz um pedido: misericórdia a Deus. Uma atitude, palavras, uma oração, enfim, completamente diferente da do fariseu. Agora, vamos ler juntos o verso 14. E eu quero que você olhe o resultado de cada uma destas orações tão diferentes apresentadas pelo Senhor Jesus. Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lembra da oração do fariseu? Um homem que confiava em si mesmo, por causa das suas obras. Ele se considerava justo diante da lei de Deus. E ele desprezava os outros porque ele se comparava com os outros. Mas lembra da atitude do publicano? Ele se considera um pecador e, portanto, ele não tem nada em si mesmo para confiar. Os estudiosos da língua original em que a Bíblia foi escrita, o grego, dizem que quando ele disse: ó Deus, ser propício a mim, pecador, ele estava querendo dizer o pecador. E ele dá uma ênfase muito grande à sua vida e à sua natureza como sendo o maior pecador que este mundo já viu. Ele não despreza os outros, ele despreza a si mesmo. Sabe por quê? Porque ele se comparou não com outras pessoas semelhantes, mas com Deus. E quando ele se compara com Deus, ele enxerga um Deus santo e justo, e ele um tremendo de um pecador. Orações e atitudes completamente diferentes. E agora, qual é o resultado de cada uma delas? O Senhor Jesus disse: o publicano desceu para sua casa justificado. Em outras palavras, ao assumir o seu pecado, ao reconhecer a sua situação diante de Deus e ao clamar pela misericórdia de Deus, ele desceu para sua casa sem o grande fardo de pecados que ele carregava nas costas. Não. Livre, leve, solto, perdoado, justificado. Essa foi a condição do publicano. E o fariseu, por que não justificado? Porque ele não reconheceu que era um pecador. Pelo contrário, ele reconheceu que tinha mérito diante de Deus. E ao achar que ele tinha mérito diante de Deus, ele não reconhece a sua dívida diante de Deus. E por não reconhecer a sua dívida, ele não pôde ser perdoado por Deus. Bem, terminando a nossa meditação nessa noite, eu queria dizer, essa parábola que Jesus contou nos mostra o primeiro passo que todo pecador deve dar para ser perdoado por Deus. E o primeiro passo é reconhecer que ele é um pecador. Reconhecer que ele está em dívida diante de Deus. Reconhecer que obras não o justificam diante de Deus e, por causa disso, ele nem apresenta esta possibilidade de ser justificado. Ao contrário, o pecador que quer ser perdoado deve admitir que é um pecador,
que quebrou as regras de Deus, violou os mandamentos de Deus, desobedeceu à vontade de Deus. E, portanto, ele é um transgressor da lei de Deus. Ele admite a sua culpa. E ele admite também que, por causa desta culpa, ele merece ser punido por Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado que Deus estipula é a morte. E o pecado culpa, mas o castigo que ele merece receber de Deus. E vamos nos lembrar que morte na Bíblia significa separação de Deus. Separação. Quando o pecador admite tudo isso, ele deu o primeiro passo para ter a sua dívida diante de Deus perdoada. Então, eu convido você, meu prezado ouvinte, nesta noite, e aqueles que vão nos assistir em outro horário, em outros dias. Olhe para a sua vida, esquece os que estão à sua volta, não se compare com seus semelhantes. Olhe para Deus. Contemple a santidade e a justiça de Deus. E agora olha para dentro de você. O que é que você vê? Seja sincero, absolutamente transparente diante de Deus. Confesse o seu pecado a Ele. Como você tem vivido longe de Deus e quebrado os mandamentos de Deus. E tem feito isso inúmeras vezes. Confesse diante de Deus quem você é, um pecador. Admita sua condição e os seus feitos pecaminosos. Este é o primeiro passo que você deve dar para ter a sua dívida diante de Deus perdoada. A nossa oração, ao terminarmos a nossa meditação nesta manhã, o nosso desejo intenso é que aqueles que estão nos ouvindo e que ouviram esta meditação da palavra de Deus admitam o seu pecado diante de Deus, reconheçam a sua condição extremamente infeliz de miséria espiritual diante de Deus. Deem o primeiro passo para que vocês tenham a sua dívida diante de Deus perdoada. Que Deus abençoe a sua palavra e abençoe cada coração que está recebendo a palavra de Deus neste momento. Que Deus nos abençoe. Amém.